Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. É uma bênção. Que Deus te visite com bênçãos e vitórias e soluções. A você e a sua família. Todos sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o quarto jejum dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Nós estamos nesta fé, 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê, clamando e jejuando e buscando com muita força. Deus tem agido e nós estamos muito gratos. Graças a Deus. Vem buscar a Deus. Lute para iniciar conosco. Em todos os nossos templos, às 15 horas, nós vamos estar abrindo esse jejum. E se você tiver condições de parar o que está fazendo, pare e venha. Se não puder, tão logo consiga se liberar de suas funções e ocupações, corra, venha buscar a Deus. Nós precisamos permanecer continuamente na presença de Deus. Essa busca é necessária. É desta maneira, desta forma, que nos fortalecemos e vencemos. Olha o que diz aqui em Êxodo 1. Eu vou ler o 15, 16, 17 e também o 20 e o 21. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá. Ele deu uma ordem. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, estabeleceu-lhes casas. Você vê que uma pessoa jamais perde por ficar com Deus, agradar a Deus, temer a Deus. O faraó era um homem, além de poderoso, de ter força, ele também era um homem arrogante, que se sentia e achava que era um Deus. Então ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que tinha poder de matar, prender, destruir. Ele podia fazer qualquer coisa com uma pessoa. E ele, tentando prejudicar o povo de Deus, chamou as parteiras e deu uma ordem. Você vê que ele não pediu. Ele deu uma ordem. A partir de hoje, quando as mulheres hebreias derem à luz, quando for menina, vocês deixem viver. Meninos é para matar. Não é para deixar viver. Mas essas mulheres, mesmo correndo o risco de serem mortas e destruídas por aquele homem forte, pelo faraó, elas decidiram obedecer a Deus, temer a Deus. Quer dizer, elas receberam uma ordem do poderoso faraó, do rei do Egito.
Mas elas decidiram, ao invés de temer o faraó, que podia matar, destruir, temer a Deus. E elas não obedeceram ao faraó. Elas não mataram os meninos. Elas decidiram ficar com Deus, temer a Deus. E porque elas temeram a Deus, o Senhor, a Bíblia diz que as abençoou, foi bondoso com elas. E elas que tinham a função, eram parteiras e não podiam construir suas próprias famílias, o Senhor as abençoou com suas próprias famílias. Quer dizer, aquilo que não podia acontecer, o Senhor fez acontecer. O Senhor as abençoou. Aquela situação serviu de bênção para a vida delas. Porque certamente elas foram muito pressionadas. Quando imagina a situação. O rei, o faraó manda elas fazerem uma coisa, mas elas sabem que é errado. Mas se elas não obedecerem, o rei do Egito, elas podem morrer e sofrer todo tipo de represália. Mas dentro delas, elas decidiram que elas não iam obedecer, ainda que custasse a vida, aquele homem, mas iam permanecer temendo a Deus. E não fizeram o que o faraó mandou. E você vê que Deus abençoou tanto que o faraó chamou elas e disse: por que vocês não fizeram o que eu mandei? Só que ele não pôde fazer nenhum mal a elas, porque a bênção do Senhor estava sobre elas. Ele não pôde fazer mal a elas. E não só o faraó não pôde fazer mal a elas, e o Senhor abençoou com esse livramento, porque elas foram obedientes, como também o Senhor abençoou que elas tivessem as famílias delas, a casa delas, os filhos delas. Mulheres que certamente ajudaram a tantas mulheres a terem seus filhos, a darem à luz, agora puderam também viver aquela experiência. Então, você vê como uma pessoa jamais perde por agradar a Deus. É impossível você perder, você fracassar, por ficar com Deus. Elas enfrentaram alguém muito forte, o homem mais forte da nação, para obedecer a Deus. E elas foram imensamente abençoadas. E aquela situação, como eu disse, foi uma bênção na vida delas. Porque se elas não tivessem recebido aquela ordem e vivido aquela aflição toda lá, e agora, o que nós vamos fazer? Obedecemos o faraó, obedecemos a Deus? Se a gente obedecer o faraó, a gente vai desagradar a Deus, mas se a gente fizer o que a gente sabe que Deus espera, o faraó pode nos matar e tanta coisa pode acontecer, enfim, tantos pensamentos devem ter passado pela cabeça delas. Mas elas decidiram ficar com Deus. E você vê que depois daquela situação, elas puderam viver coisas que não poderiam. Elas tiveram uma transformação e uma mudança de vida radical. Radical. E foi depois daquela situação de aflição. Então, aquela situação foi uma bênção na vida delas. Uma grande bênção. Porque elas tiveram a oportunidade de agradar a Deus e agradaram. Eu penso que Deus dá oportunidade para cada um de nós de agradá-lo. E aí, cabe a cada um
decidir o que vai fazer. Você vai romper com tudo e agradar a Deus? Ou vai desagradar a Deus e agradar a alguém? O que vai fazer? Você vai agarrar uma situação, pegar uma situação de aflição e usar como oportunidade para agradar a Deus, para mostrar a tua fé, para esticar a tua fé? Ou você vai se submeter ao problema? Pense a respeito. Elas foram pressionadas a fazer uma coisa que elas sabiam que Deus não ia aprovar. E elas decidiram ir contra tudo para agradar a Deus. Enfrentar o homem mais poderoso da nação. Para agradar a Deus. E aquele faraó não pôde fazer nada contra elas. E elas foram beneficiadas por Deus e abençoadíssimas. Com uma transformação de vida incrível. Puderam viver aquilo que elas nunca tinham vivido e que não poderiam viver. Mas o Senhor proporcionou a elas em função da obediência. Então, eu não sei, talvez você tenha sido pressionado, pressionada a fazer algo que vai entristecer a Deus. E está aí todas aquelas perguntas e medos, mas se eu não fizer o que essa pessoa está me pedindo, se eu não ceder para isso, para aquilo, isso vai acontecer isso, aquilo. O conselho de Deus para você. Agrada a Deus. Aconteça o que for, fica com Deus. Fica com Deus. Não tema. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Enfrente o que for preciso. Pessoas, situações. E não ceda ao pecado. Não ceda a uma coisa que você sabe que está errada. Agrada a Deus. Fica com Deus. Ninguém vai poder te prejudicar. E pelo contrário, essa situação vai contribuir para que você viva aquilo que você ainda não viveu. Você vai ser muito beneficiada, muito beneficiado. Pode acreditar. Essas mulheres aqui, essas parteiras, foram imensamente abençoadas por Deus. Porque elas enfrentaram um homem que podia fazer muito mal a elas. Elas não obedeceram às ordens do faraó, mas temeram a Deus. Tema a Deus. Não obedeça a nada nem ninguém. Tema a Deus. Faça a vontade de Deus. Fica com Deus. Se submeta a Deus. Porque ninguém perde por agradar a Deus. E essa situação aqui foi uma oportunidade para elas serem abençoadas. E elas foram. E eu creio que se você vive uma situação também de pressão semelhante, algo que está tentando te forçar a desagradar a Deus, é uma oportunidade para você agradar a Deus. E mostrar a fé. Mostra a tua fé. Manifesta a fé. Tema a Deus. Tema. Aconteça o que for, tema a Deus. Fica com Deus. Tudo vai dar certo. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu volto já para nós orarmos. Seu Cláudio, qual foi a mais recente conquista que o senhor e a sua família conquistaram através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, recentemente, agora, semana passada, nós tivemos um grande livramento do nosso filho, o Felipe, né? Que ele está fazendo cursinho e já tem aí praticamente 4 meses que ele está lá numa dedicação total no cursinho para prestar aí para entrar numa boa faculdade. E na quinta-feira aconteceu um episódio onde assim foi realmente um milagre de Deus na vida dele. Ele estava retornando para casa de ônibus, já era por volta de 9h30 da noite,
E quando um determinado trajeto do ônibus, uma pessoa assaltou ele dentro do ônibus, pegando a mochila dele, ou seja, todo o material dele, desses 4 meses aí de dedicação dele, e saiu correndo, desceu do ônibus, e ele por um impulso lá, nós não sabemos como, porque o Felipe a gente sempre orienta ele com relação a isso, né? Nunca reagir nada, e ele naquele momento, não sei o que se passou na cabeça dele, ele resolveu reagir e correu atrás do rapaz que havia levado a mochila dele e jogou o cara no chão e pegou a mochila de volta. E por um milagre de Deus, o motorista do ônibus ficou esperando. Para nós, assim, não existe outra explicação. Foi Deus que segurou aquele motorista, esperar ele retornar. E quando ele olhou para trás também, que ele estava retornando para o ônibus com a mochila, ele viu que o rapaz continuava caído no chão. Então, para nós, foi a mão de Deus que segurou aquela pessoa lá, para que realmente não fizesse nada com ele, né? Então, assim, é um grande milagre para nós, saber que ele voltou para casa todo machucado, né? Por causa de ter se jogado no chão em cima do rapaz, mas Deus realmente livrou a vida dele, que foi o mais importante para nós. É importante ressaltar, o senhor dizia para mim que, enquanto ele estava vivendo essa situação negativa, o senhor e a sua esposa estavam aqui na igreja clamando por ele, não é isso? Exatamente. Minha esposa, inclusive, naquele momento, ela lembra que na hora que foi pedido para levar as mãos, direcionar a mão para o local onde a gente queria a bênção, ela direcionou para o lado da nossa casa e pediu a proteção para ele, que Deus trouxesse ele de volta para casa, porque a gente sabe como que é perigoso a cidade de São Paulo, ele vem sozinho à noite, tudo, e minha esposa estava lá pedindo que Deus protegesse ele, guardasse a vida dele. Nós estávamos aqui, eu, minha esposa, o Vinícius, né? E ele estava lá no trajeto de volta para casa. Tudo deu certo. Em nome de Jesus. E uma coisa também importante para ressaltar, na sexta-feira, saindo aqui do culto, eu fui buscar ele e fiz o caminho que o ônibus faz, né? Até para ver o local onde tinha acontecido. E assim, é um lugar extremamente perigoso, onde aconteceu isso. Próximo de uma região deserta, onde não tem casas. E assim, ele vendo, inclusive naquele momento, ele falou: nossa, pai, olhando o lugar agora onde tudo aconteceu, me dá até medo, se eu nem sei como é que eu fiz isso, como tudo aconteceu. Então não existe outra explicação a não ser a mão de Deus mesmo, o motorista ter esperado, a pessoa ter ficado lá estirada no chão, e não porque, não estou contando aqui o ato de heroísmo dele, porque ele fez tudo errado, ele reagiu, não deveria ter feito isso, nada disso. Mas as circunstâncias como tudo aconteceu, o ônibus esperar, a pessoa ficar lá no chão estendida, né, e ele poder ter voltado são e salvo para o ônibus e para a nossa casa. E através dessa fé que vocês têm manifestado dentro do Ministério Mudança de Vida, que o outro filho também tem sido muito abençoado, não é isso? Em nome de Jesus, o Vinícius está sendo uma bênção, um milagre, tudo que vem acontecendo na vida dele. A gente sabe que é o trabalhar de Deus, né? O tempo de Deus na vida dele. Eu já havia dado um outro testemunho um tempo atrás, acho que estava com 4 meses já que ele estava liberto de toda a medicação que ele tomava, já está indo para 9 meses agora que ele está sem 8 para 9 meses que ele está sem medicamento nenhum, que ele não toma mais nada. E segundo o médico, quando nós optamos por tirar a medicação dele, o médico queria aumentar a dose do remédio, falar que ele não poderia ficar sem remédio nenhum, que ele ia ter as crises, que não ia ter como controlar. E para a honra e nome de Jesus, ele está assim, até agora ele fez um exame recente, e o exame está muito melhor do que quando ele tomava a medicação. É importante ser dito que quando vocês chegaram aqui no ministério, ele nem andava, não é isso? Nem andava, ele tinha inclusive saído de uma cirurgia dos 2 pés, ele tinha operado os 2 pés dele, tinha ficado 40 dias com os pés engessados, e as fisioterapeutas mesmo falavam: olha, tirando o gesso, vocês precisam trazer ele para fisioterapia, porque senão ele não vai nem conseguir pôr o pé no chão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando ele tirou o gesso, foi quando a gente encontrou aqui o ministério, viemos para cá. Uma semana que a gente estava aqui, ele tinha tirado o gesso naquela semana, ele ficou em pé em casa sozinho lá e começou a trocar os primeiros passos lá andando. Vida financeira também abençoada. Abençoada, em nome de Jesus. Agora também estou num ramo novo aí de consultoria, um emprego novo também, que acho que Deus está abrindo e mostrando as oportunidades. Então, assim, desde quando nós viemos para cá, foi assim, grandes transformações na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. E assim, Vinícius principalmente, né, que tem sido assim, acho que muitos já viram todo o milagre que Deus tem feito na vida dele. Teve também a conquista do apartamento.
Teve um apartamento que era o sonho da minha esposa, conseguiu um apartamento maior do que o que a gente tinha antes, né? E foi um apartamento no qual ela determinou e até ungiu, e para a honra e glória do Senhor nós o conquistamos. Humanamente falando, era impossível de conquistar, não é isso? Exatamente, assim, se for olhar, tanto é que uma das corretoras que nos atendeu na época, ela falou que a gente não tinha condições de comprar e ela acabou desistindo de procurar imóveis para nós, né? Ela falou, esse casal não tem condições de comprar, e para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente comprou aquele que a minha esposa determinou. Uma região do Tatuapé, próxima ali ao Shopping Anália Franco, uma região bastante valorizada, e Deus nos abençoou com essa grande conquista. Na época, eu sei que ele estava em torno de 620, 650 mil, e o Senhor nos abençoou que a gente fez uma grande negociação com a construtora e comprando por 570 mil. Deus criou meios. Criou meios, assim, um desconto, se for ver assim, até difícil de se conseguir, né? Um desconto de 50, 60 mil reais numa compra, né? Mas para honra e glória nós mandamos e falamos assim, Deus tem que abençoar, se for para ser, vai ser nesse valor. E Deus abençoou, que a construtora aceitou a proposta e a gente acabou fechando a compra. Seu Cláudio, é importante ser dito que tudo isso vocês conquistaram através de jejuns, propósitos de fé, orações constantes, não é isso? Todos os jejuns nós estamos aqui participando, eu não vou negar, nem sempre dá para ficar a família inteira, mas quando é possível nós estamos todos aqui, fica a família praticamente todos aqui. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que vocês recebem aqui, representam hoje para vocês? Olha, para nós tem representado grandes mudanças na minha vida, na vida da minha família, com relação ao entendimento, que tudo que é pregado aqui é nos ensinado. Uma das coisas que eu acho que tem que ficar bem claro assim, é tudo através de batalhas, de conquista, nada acontece da noite para o dia, a gente tem que realmente perseverar e acreditar realmente, assim, tendo fé, acreditando aqui em tudo que é ensinado, a gente participando do jejum, dos propósitos, pode ter certeza que a vida vai mudar. Hoje feliz. Muito feliz e abençoado. E assim, são coisas que vai acontecendo que não, é difícil até de falar assim. Muitos realmente tem pessoas que buscam muitas vezes coisas materiais, mas assim, o que Deus tem proporcionado aqui para nós, assim, não tem coisa que paga. Eu falo isso pela vida, o que aconteceu recentemente agora com o Felipe e até pelo Vinícius. São coisas assim que é difícil de mencionar o quanto isso representa para nós. Hoje abençoado. Abençoadíssimo, em nome de Jesus. Quarto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essas vidas, por todos que estão comigo agora. E eu peço vitória, solução e livramento para a glória do teu nome. Eu peço, meu Deus, agora, ajuda essa pessoa no momento difícil. Ó Deus, ajuda ela a ver, ela entender. Ajuda ela a confiar no Senhor e se submeter ao Senhor. Em qualquer circunstância, que ela decida temer ao Senhor, ainda que ela corra riscos, perigo até, mas que ela decida temer ao Senhor, em qualquer circunstância, situação, que ela tema ao Senhor, que ela decida ficar com o Senhor, fazer a sua vontade, não te desobedecer, não ir contra a tua vontade, que nesse momento ela seja munida de força e decida ficar com o Senhor. Eu determino que esse entendimento entre, que ela tenha certeza que ela não vai ser destruída, não vai fracassar, não vai perder nada,
Pelo contrário, essa é uma oportunidade dela provar a fé e viver coisas que ela ainda não viveu, como essas parteiras aqui, no caso dessas parteiras. Cobre ela com teu sangue, cobre a cada um com teu sangue, visita cada um com paz, com força e visão. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino vitórias, soluções e milagres. Abençoo lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida e Twitter. Eu determino milagres sobre todos que estão orando comigo, livramentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Visita essas vidas com abundância, com prosperidade, que elas sejam imensamente abençoadas de todas as maneiras, meu Pai. Que elas vivam o teu poder para a glória do teu nome, Senhor amado. Porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai ser abençoada. Visita cada um que ora comigo com milagres e vitórias e abundância. Tudo para a glória do teu nome. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Se desejar ligar, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde eu vou estar hoje às 15 horas, abrindo o 4º jejum da restauração. E esse trabalho vai acontecer em todos os nossos templos. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Não quebra esse propósito. Se você não entrou, aproveite esse jejum. Vem buscar a Deus. Esteja no templo. Deus quer operar grandes livramentos e vitórias na tua vida. Se renda ao Senhor. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 4º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. 4º jejum do propósito de fé dos 52 dias.